Reza a lenda que aula dada é aula estudada. Mas após várias aulas, vem a famosa, temida e não bem-vinda avaliação. Nessa hora, não é pecado fazer uma revisão para relembrar, fixar e organizar as informações. Então você vai fazer o quê? Colar. Cola em mim que está começando a revisão. O que é a geometria molecular? Nada mais é do que o formato que a molécula vai assumir com as ligações que tem na molécula. As ligações vão oferecer uma repulsão, porque cargas iguais dos elétrons oferecem repulsão. Então, geometria nada mais é do que o formato da molécula após a repulsão dos elétrons da ligação. Isso chama-se teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. Tem um esquema prático para que você possa revisar nesse momento, que nada mais é do que você observar quantos átomos tem na molécula. De acordo com o número de átomos na molécula, você vai ter uma possibilidade de geometria molecular. Observe, toda molécula que é formada por dois átomos é uma molécula linear. Toda molécula biatômica é linear. Olha o esquema aqui, ó. Número de átomos na molécula, a geometria e o exemplo para você. Quando a molécula é biatômica, então o que acontece? Só tem uma ligação, então acontece que os átomos estão alinhados. Estando alinhados, estão numa geometria que eu chamo de linear. Veja aqui o alinhamento, ó. Outra dica para vocês. Quando eu tenho uma molécula com 3 átomos, molécula triatômica, vejam as possibilidades. Pode ser linear, como pode ser angular. Olha aqui. CO2 e HCN, 3 átomos. Perceba quem é o átomo central. No CO2, o átomo central é o carbono. No HCN, o átomo central é o carbono. O átomo central tem quantos elétrons na camada de valência usados para ligação? Veja. Carbono é da família 4A. 4 elétrons na última camada. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A pergunta que eu faço é: sobra par de elétrons no átomo central ou todos eles estão ligados? Resposta: não sobra par de elétrons não ligantes. Todos estão ligados. Portanto, o que acontece? Eu tenho dois tipos de ligações sofrendo a máxima repulsão possível. Angulação, 180 graus. Geometria, linear. O que vai ser angular? Quando você perceber que o átomo central vai apresentar par de elétrons livres, não ligantes. Macete prático. Esse átomo central aí, ó, pode ser da família 6A. É um clássico, inclusive. Veja. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 ligações. Perfeito. Só que esse par de elétrons que estão aí não ligantes vão oferecer o quê? Uma repulsão. E essa repulsão vai formar um ângulo aqui, ó, entre os hidrogênios. Átomo central. Sobra par de elétrons. Repulsão. Átomo central. Sobra par de elétrons. Repulsão. Pegou a diferença então? Toda vez que eu tiver uma molécula com 3 átomos, pode ser linear, pode ser angular, dependendo do que? Se tem ou não par de elétrons não ligantes sobrando no átomo central. Próxima situação. Quando eu tenho moléculas com 4 átomos, possibilidades: trigonal plana e piramidal. Como é que eu vou saber, tio Franklin, se eu vou ter piramidal ou trigonal plana nesses casos? Mais uma vez, é só você olhar para o átomo central, se tem par de elétrons sobrando ou não. Veja. Boro faz as 3 ligações, não tem par de elétrons sobrando. Carbono faz as 4 ligações e não tem par de elétrons sobrando. Nitrogênio tem 3 ligações com um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons faz uma repulsão. Olha só, boro está aqui, o átomo central nessa geometria. E aí eu tenho aqui, ó, flúor, flúor, flúor. Eu tenho 3 ligações. Átomo central não tem par de elétrons sobrando. Então, 3 ligações se distanciando o máximo que pode. Esse máximo que pode chama-se ângulo de 120 graus.
Três ligações formando o triângulo e esses vértices do triângulo estão no mesmo plano. Consegue ver aqui, ó. Os átomos estão no mesmo plano. Por isso que fala trigonal plano, é o triângulo no mesmo plano. Qual que é a diferença desta geometria para a geometria do NH3? É que o átomo central, o nitrogênio, tem um par de elétrons sobrando, certo? E aí com isso esse par de elétrons aqui em cima faz uma repulsão com essas ligações aqui. E aí as ligações fazem o quê? Ó. Descem, formando uma pirâmide, base de uma pirâmide. E aí agora essa angulação aqui muda. Essa angulação aqui passa a ser uma angulação de em torno de 107 graus. Para finalizar, as clássicas geometrias moleculares, molécula com 5 átomos. Nós temos, portanto, uma geometria possível tetraédrica. Exemplo, CH4. Essa é a conformação espacial para uma molécula tetraédrica. No centro aqui está o carbono e aqui estão hidrogênios, numa angulação de 109 graus e 28 minutos. Tem uma observação para você aqui. Você lembra do NH3, o amônia? Legal? Geometria piramidal? Legal. Como ele tem esse par de elétrons livres, ele pode fazer uma ligação dativa, certo? Então, se aparecer um H+ aqui, e esse nitrogênio fazer uma ligação dativa, quero que você entenda que de geometria piramidal, ele vai passar a ter uma geometria, tetraédrica. Concorda comigo? Por quê? Porque até então ele tinha 4 átomos e agora tem 5. Vamos agora para polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Quando você olha para uma ligação covalente, você pode julgá-la como ligação covalente polar ou ligação covalente apolar. Ligação covalente polar, dá uma olhadinha aqui, ó. É aquela ligação em que há diferença de eletronegatividade entre os átomos dessa ligação. Ligação apolar é aquela ligação em que não há diferença de eletronegatividade entre os elementos, os átomos da ligação. Na sua aula de propriedades periódicas, você aprendeu que eletronegatividade quer dizer o quê? Capacidade de atrair o elétron para si numa ligação química. E aprendeu o esqueminha de que os átomos mais eletronegativos estão cada vez mais para a direita da tabela periódica e para cima, tirando os gases nobres porque eles não fazem ligações químicas. Logo, o flúor é o átomo mais eletronegativo. E também tem esse esqueminha prático aqui para que você possa memorizar os elementos clássicos que aparecem nas avaliações. Veja, o flúor é o mais eletronegativo, o silício aqui nesta regrinha é o menos eletronegativo. Isso é o que nós chamamos de fila de reatividade dos ametais. A seta, consegue ver uma seta aqui embaixo? A seta aponta para o átomo mais eletronegativo. Então se você comparar dois átomos como cloro e hidrogênio, cloro, hidrogênio, cadê a seta? A seta está apontando para o hidrogênio. Cadê a seta? A seta está apontando para o cloro. Então o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. É assim que funciona quando você compara. Alguns elementos têm números de eletronegatividades iguais. Então, quando a eletronegatividade é igual, então tem a mesma eletronegatividade. Tem alguns elementos diferentes que apresentam a mesma eletronegatividade em valor, tipo cloro e nitrogênio. Veja, então esses elementos aqui são elementos que você tem que ficar esperto, tá? Porque eles têm a mesma eletronegatividade, embora sejam diferentes, então tem ligação covalente apolar, tudo bem? Tem um esqueminha antigo para você lembrar desses elementos aqui. Olha só. Fui olhar, nadar, clarinda, branca, ingênua, sem calcinha, procurando um homem bonito e simpático. É horrível, mas você não vai esquecer. Não se esqueça que onde tem ligação polar, tem vetor polaridade. De novo, onde tem ligação polar, tem vetor polaridade. E o vetor aponta para o átomo mais eletronegativo, como a seta aqui do esquema que eu te mostrei. Veja. Veja que aqui nesta ligação HCl, o cloro, pelo vetor apontando para ele, é o átomo mais negativo da ligação. E o hidrogênio é o átomo mais positivo da ligação.
onde a ligação polar tem vetor polaridade. E vetor polaridade é algo que vai te ajudar muito a determinar se a molécula é polar ou apolar. Vamos então ver isso. Vamos falar de molécula polar e molécula apolar. Para falar da molécula tem que analisar a ligação. Veja, HH, ligação apolar, então não tem polo para nenhum dos átomos. Então não tem vetor polaridade. Se não tem vetor polaridade, a molécula é apolar. Se só tem ligação apolar, a molécula é apolar. Onde tem ligação polar, tem vetor polaridade. Então vamos lá. Negativo, positivo. Certo? A ligação é polar. Esse vetor aqui, ele é único. Então, ele está constantemente presente. Ele não se neutraliza, não se anula com nenhum outro vetor. Por isso, é a molécula chamada também de polar. Para a molécula apolar, falamos que o momento dipolar resultante é igual a zero. É assim que eu represento. Na molécula polar, o momento dipolar resultante é diferente de zero. E é assim que eu represento. Então toda vez que eu tiver ligação apolar, molécula apolar, ligação polar, molécula polar, não. Vou te dar outros exemplos. CO2. Tá vendo só? A importância da geometria? Tá aqui, linear. Duas ligações, carbono, oxigênio. E essas ligações são polares. Onde há ligação polar, há vetor polaridade, apontando para o átomo mais eletronegativo. Veja. Vetores iguais em sentidos opostos se anulam. Então olha só, eu tenho ligações polares, C dupla O, C dupla O. Mas essa molécula ela é apolar, porque o momento dipolar resultante é igual a zero. Momento dipolar resultante igual a zero quer dizer o quê? Que os vetores se anulam. Aqui, HCN, também uma molécula linear. Em cada ligação eu tenho um vetor apontando para o átomo mais negativo, veja. Esses vetores se anulam? Não, eles estão se somando. Com isso, temos ligações polares e molécula polar, pois o momento dipolar resultante não é igual a zero, é diferente de zero. Ser diferente de zero quer dizer que os vetores não se anulam. Metano, CH4. Geometria tetraédrica. 4 ligações polares. Então tem 4 vetores em direção ao átomo mais negativo. Quem que é este? Carbono. Então vamos lá. Vetores iguais, indo para o centro da molécula, eles vão se neutralizar. Se neutralizando, momento dipolar resultante igual a zero, molécula apolar. Amônia, 3 ligações, nitrogênio e hidrogênio. Ligação polar, vetores para o átomo mais negativo, que no caso é o nitrogênio. Esses vetores não se anulam, então eu vou ter um polo negativo na molécula, um polo mais positivo na molécula. Portanto, ligação polar, molécula polar. Momento dipolar resultante diferente de zero, porque os vetores não se anulam. Para finalizar, BF3, na sua geometria trigonal plana, os flúors são mais negativos, então os vetores estão para fora. Vetores para fora, nesta mesma angulação, vetores iguais, puxando de forma igual, faz com que o momento dipolar resultante é igual a zero. Embora tenha ligação polar, a molécula vai ser apolar. Água, geometria angular. As duas ligações são polares. Se tem ligação polar, tem vetor polaridade em direção ao átomo mais negativo. Esses vetores, devido à angulação, não se anulam. Quando os vetores não se anulam, molécula polar, momento dipolar resultante diferente de zero. É o que a gente fala aqui, a molécula de água, ela tem um polo negativo no oxigênio, polo positivo no hidrogênio. Quando os vetores não se anulam, há um vetor resultante na molécula. A gente imagina esse vetorzão aqui, ó, né, em direção do oxigênio, é o lado da molécula de água mais negativo. Toda molécula polar vai ter o quê? Um vetorzão, um resultante, apontando para um lado da molécula que vai ser mais negativa e o outro lado da molécula vai ser mais positiva. Então é isso aí, gente. Que essa revisão tenha ajudado você a organizar as suas informações. Mas lembre-se
que nada supera o estudo diário, cotidiano, sistemático para o seu sucesso pleno. Leia atentamente as questões da sua avaliação. Boa avaliação a vocês. Não se esqueça, vocês são mais que vencedores. Tudo bem? Um beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima, pessoal!